tertúlia. Então, uma boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de outubro de 2013, é um domingo. O verbete é de número 2823, ele tem 7 páginas, 56 logias e 18 máximos. O tema é a atualização evolutiva na especialidade autocoerenciologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Sebastião Feitosa. O Sebastião Feitosa, ele é graduado em psicologia, ele é brasileiro, é nascido em Juazeiro do Norte, Ceará, voluntário da Conscienciologia desde 1992, docente da Conscienciologia desde 1996 e é tenepsista desde março de 1998. A atualização evolutiva é o ato ou efeito de a consciência superar traços e automanifestações evolutivamente inúteis por meio da reciclagem intraconsciencial, RECIN, enquanto condição inexorável ao aproveitamento das oportunidades atuais, visando o alcance e manutenção da autocoerência. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da evoluciologia, o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial, os juris pensenes da autocrítica mental somática e o ato de pensenizar grande. Na fatologia, a impermanência e a transitoriedade de todas as coisas intrafísicas, as mudanças e as transformações imperativas, o paradigma consciencial, as negativas quanto à realidade consciencial, a modificação pessoal enquanto sabedoria e coerência com as leis cósmicas, a quebra do determinismo automimético pelo livre-arbítrio e vontade pessoais presentes na autodeterminação evolutiva, a dinâmica cognitiva íncita à evolução consciencial, a identidade humana transitória versus a identidade consciencial permanente, o individualismo competitivo versus a autodeterminação cooperativa, a síntese evolutiva pessoal. Nós destacamos ainda que na fatologia ele tem 30 linhas, né, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a assertividade multidimensional, as retrocognições, as sincronicidades multidimensionais e a convergência paracronológica das oportunidades evolutivas, a lógica multidimensional de identificação da oportunidade evolutiva ser compatível com a capacidade de aproveitamento pela consciência, o tempo evolutivo e a experiência necessários à holomaturidade consciencial, a paracronologia, a autoconscientização multidimensional, o curso intermissivo, a realidade enquanto criação energética da consciência, a atualização evolutiva enquanto burilamento da paragenética, a cosmoética manifesta enquanto salvo-conduto evolutivo multidimensional, o fenômeno da cosmoconsciência e a vivência do fluxo evolutivo do cosmos e as centrais extrafísicas. No detalhismo também a gente destaca que tem 13 máximos. E na argumentologia nós chamamos atenção para a taxologia, na qual, à luz da evoluciologia, o verbetógrafo coloca 4 fases bem definidas da atualização evolutiva, que podem ser, né, experimentadas ou experimentadoras do percurso da consciência rumo à autocoerenciologia teática. Também na enumeração intitulada Etiologia, o verbetógrafo, segundo a consciencioterapia, ele coloca 6 causas de atualização evolutiva que podem desencadear a atualização evolutiva, tá certo? E na ressexologia, considerando a atualização evolutiva pessoal, ele coloca 8 aspectos intraconscienciais observados no decorrer das autorrenovações. Ainda no parágrafo imaturologia,
Sob a análise da experimentologia, ele coloca 3 circunstâncias encadeadas nas quais a consciência imatura pode retroceder e desistir da atualização evolutiva. É bravo isso, né? Tem que ler com cuidado isso. Na tabelologia, sob a ótica da autocoerenciologia, ele apresenta o sinergismo de 11 traços conscienciais diagnosticadores da atualização evolutiva e a consequente manifestação pessoal correspondente, sinalizadora do alcance do estado íntimo autocoerente. Na remissiologia, nós destacamos o abertismo consciencial, a autopromoção evolutiva, coerenciologia, escolha evolutiva, senso universalista. A frase enfática: ninguém foge ao passado, mas pode atualizá-lo no aqui e agora multidimensional através da reciclagem dos traços conscienciais anacrônicos, objetivando a autocoerência evolutiva contínua. Questionologia: você identifica os próprios traços conscienciais passíveis de reciclagem intraconsciencial e atualização urgente? Ou ainda vive na condição de antepassado de si mesmo? Na bibliografia específica, o autor apresenta 4 fontes de referência. Vamos agora à mega-análise do João Paulo. Renovação, superação, qualificação, automotivação, continuismo, abertismo, dinamismo, crescimento, desenvolvimento, aproveitamento, autoenfrentamento, autossuficiência, oportunidade, adaptabilidade, transitoriedade, reciclopensenidade, evoluciopensenidade, coerenciologia, determinologia e paracronologia. Nós temos aqui bastante perguntas aí de teletertuliano, nós vamos passar logo a seguir, mas antes nós queríamos saber de você, o que te levou a fazer esse verbete com esse tema? Qual foi a sua motivação? Bom, inicialmente, a primeira experiência que desencadeou o princípio do início, do começo de tudo isso, foi um curso de campo realizado no início da década de 90, né? Na qual, ao final, o EPICOM, na época o professor Valdo Vieira, ele afirmara que aquele curso, aquele campo, propiciou uma transmigração planetária de consciências que há muito não renasciam no planeta Terra. E aí ele descreveu essas consciências, eram consciências com roupas ainda da Idade Média, eram consciências que, na palavra dele, né, a escória da humanidade e tudo mais, se bem que na época não tinha ainda o neologismo, a questão de consciência reurbanizada, o consréu, né? E ele narra ainda na época em que a consciência denominada, chamada de enumerador, passava muito essa para-tristeza, esse para-choro, uma espécie de para-choro, né? Ao ver os companheiros do grupo evolutivo sendo transmigrados, ou passar um período muito longo separados ali do convívio, né? Do grupo que ficou. Então, isso aí foi uma primeira experiência. E, durante a formação docente, eu me deparei também com alguns traços, tanto religiosos quanto bélicos, e que foi preciso ser trabalhado ali no início, para a gente ter um desenvolvimento mais pleno aí dentro da formação docente. E, na época, eu me lembro assim, que todo professor que iniciava a formação docente, ele já falava o seu tema de pesquisa, né? E eu coloquei esse tema. Inicialmente, era a atualização pensênica, né? Mas depois transformou em atualização evolutiva, e que mais tarde deu origem a um curso chamado Consciência e Evolução, né, onde nós praticamente itineramos o Brasil inteiro, e em Buenos Aires, Argentina, durante 5, 6 anos, e amadureceu para um contexto de um livro, um projeto de um livro, em que está na segunda, caminhando para a terceira versão, e o verbete é mais um pit stop, né? Nesse processo todo de desenvolvimento da pesquisa, em virtude desse ano ter surgido uma série de contingenciamentos interassistenciais, kármicos, que me fizeram viajar bastante, mas que em 2013 eu espero retomar essa pesquisa dentro de um propósito maior. Muito bom. Olha, agora a primeira pergunta do teletertuliano.
ao verbetógrafo professor Sebastião. Fatologia, ele aqui coloca a página 25, mas no nosso impresso está a página 26. É possível que tenha alguma diferença entre o que foi colocado na internet e aqui. Então, eu peço que todos aí que estão ouvindo aí na internet, aí, os teletertulianos, refaçam a enumeração, que começa na página 26 aqui para nós, tá bom? Então, aí, na primeira linha, o que leva a tantos apegos desnecessários que tantas consciências têm, se todos sabem a respeito da impermanência e transitoriedade de todas as coisas intrafísicas? Por que tanto apego ao que é efêmero? Você identificou o item? Sim, identifiquei, logo na primeira linha. Né? Bom, essa é uma condição draconiana em que a maioria das consciências que renascem no planeta tendem a se conformar e a se identificar com a vida humana, com o corpo humano e com todos os hábitos decorrentes do ponto de vista material. Né? Porém, assim, com a consciência mais desperta, mais lúcida, ela vai começando a relativizar esses aspectos. Né? Então, todos nós aqui estamos de passagem dentro de um propósito evolutivo, né? Dentro de uma condição de objetivos existenciais a serem realizados. A dimensão humana é a única dimensão que consegue, dentro das dimensões conscienciais, nivelar todo mundo, ou seja, os mais e menos evoluídos. Então, é um momento de encontro, de assistência, de resgates, né? Então, assim, é comum a maioria das pessoas se identificarem com o corpo humano, com a vida humana, e cai no hábito mesmo do comodismo. Só que essa é uma condição em que, em dado momento, quando a pessoa tem um propósito de se autoconhecer e buscar ideias mais teáticas, na teoria e na prática, que façam ela despertar para uma realidade além do corpo, ou seja, enquanto ela é consciência, multidimensional, multiexistencial, capaz de superar essa transitoriedade, ou seja, algo permanece. O que é que permanece? A nossa consciência, né? Tanto enquanto intrafísica quanto extrafísica. A gente permanece evoluindo sempre. Então, essa impermanência e transitoriedade, todas as coisas intrafísicas, é uma tomada de consciência para todos nós repensarmos e refletirmos. Tem que ser com o tempo. Não é qualquer uma pessoa que toma essa consciência aqui, né? A impressão que me dá é que essa sensação de dá uma sensação de segurança nas pessoas, a impressão que me dá. E aí, como ela não vislumbra nada de diferente disso, né? Não vislumbra a multidimensionalidade, não vislumbra uma vida após essa vida intrafísica, e ela fica restrita aqui. Os valores, né, professora Rosa? A condição das pessoas, como você falou, a questão das posses, né? O valor máximo da vida intrafísica é ter, né? É ter. E a gente sabe assim que é importante ter, mas a exclusividade desse aspecto, a questão do dinheiro, né, a questão das posses, ela também pode ser um mata-burro, porque a pessoa acaba se fechando nisso. Fica presa em vez de se ficar livre, né? Fica presa. Justamente a cultura da escravidão que a gente fala lá na frente também. Uma das formas da pessoa se escravizar é de ficar presa às benesses, entre aspas, da vida intrafísica, né? Sem auscultar ou sem vivenciar outras realidades. E agora também quem tem muito está se escondendo, né? Porque está perigoso também. Né? Então está tá tudo virando, né? Falando. E vai dentro do que vocês já colocaram também, é que hoje na SOCIM, a questão do ter, ela está equivalendo ao ser. Então, as pessoas têm tanto apego à questão, né, do ter, das coisas intrafísicas, porque hoje, no parâmetro atual, este ter está equivalendo ao ser. Eu sou na medida que eu tenho. E acho que fica mais difícil ainda, né, entender que o ser é independente, né, que é de dentro para fora, que é consciencial. Mas é o ponto de vista da segurança em todos os aspectos. Perfeito, segurança social, segurança de Estado, segurança de vida mesmo. Você é alguma coisa dentro da SOCIM patológica na medida em que você possui, né, e apresenta e ostenta aquilo para todos. Isso é um paradigma materialista, financista, né? Assim, que o capitalismo, digamos assim, mais selvagem, passou, né, para a nossa cultura, né? Então vale a pena repensar esse aspecto também, né? Então, com relação a isso, eu convido a todos a lerem o verbete do professor Valdo, Ser, Estar, que é muito bom. Continuando aqui.
Ainda na fatologia, terceira linha, mesma página. Poderia falar sobre a modificação pessoal enquanto sabedoria e coerência com as leis cósmicas? Perfeito. Então, olha só, existe um fluxo subjacente a tudo, né, em que, em dado momento, dentro da pesquisa da atualização evolutiva, nós percebemos que nós precisamos fazer uma modificação para estarmos coerentes com aquele momento evolutivo que a gente está vivenciando, né? Então, quando se fala em leis cósmicas, a gente fala da cosmoética, a gente fala de uma ética maior que norteia toda a evolução de todos os seres dentro de uma condição macro, universalista, grande, né? E que essa condição da modificação pessoal, no momento certo, na hora certa, é perceber assim que tudo evolui. E, em dado momento, há a tendência da gente se acomodar e ficar preso ao passado, a atitudes, hábitos ligados ao passado. Na pesquisa da atualização evolutiva, eu coloco duas linhas muito sérias, assim, que tende a prender a pessoa e que fala do nosso passado, que é a questão da religião e do belicismo, né? Em dado momento, todos nós que já vivemos, vamos dizer, pelo menos 5.000 anos aqui nesse planeta, pelo menos, né, já passamos por algo dentro dessas linhas. Então, na nossa paragenética, tem os paracondicionamentos relativos a esses aspectos, né? Então, hoje, dentro da era da aceleração da história, dentro da era do abertismo consciencial, são abordagens completamente despropositadas, né? A gente vê ainda uma série de manifestações dentro dessas linhas atualmente, mas que são dispensáveis atualmente, precisam justamente ser superadas, e supera-se a partir de nós mesmos, entendeu? Então, essa modificação é a sabedoria de saber modificar, é saber que o momento evolutivo já não comporta certas atitudes, certos hábitos do nosso passado, enquanto ser humano, enquanto consciência intrafísica. Para a fotologia, página 27, 11ª linha. Poderia nos esclarecer sobre a realidade enquanto criação energética da consciência? Então, olha só, a vida humana engana nesse aspecto porque a gente sabe que toda a nossa manifestação, a base é energia. A manifestação nossa prática é através dos autopensenes. Só que essa dimensão, ela tem uma subfrequência muito mais densa, muito mais lenta. Então, nós não percebemos imediatamente as manifestações práticas das nossas energias quando a gente não está lúcido ou desperto para isso. Porém, dentro da condição holofilosófica, a consciência é uma parte integrante do cosmos, assim como a energia. Então, toda a realidade criada ou desenvolvida por nós, a base é a energia. É investimento energético, é priorização, é a intencionalidade da consciência. Então, aqui na vida humana, a gente vê muito a condição de seguinte: a pessoa opta por certas manifestações que, por falta de discernimento, lá na frente ela vai se ver cerceada por uma circunstância que ela se vê vitimizada, por exemplo, né? Só que são condições assim, de que ela fez um investimento energético no passado sem sem analisar as consequências futuras dessa manifestação. Então, a nossa realidade, seja ela positiva ou negativa, tem a base desse investimento energético. Agora, a gente tem que ter lucidez para isso, tem que ter consciência da nossa intenção nessa manifestação energética, pela base do próprio pensamento. Os autopensenes é a raiz, a causa de tudo que nós desenvolvemos e realizamos em torno de nós. E isso repercute não só na gente, mas as pessoas que convivem com a gente, todo o meio circundante, né? Alverbetógrafo, em Pensenologia, página 26, terceira linha, de baixo para cima. Favor explanar sobre os jurispensenes da autocrítica mental somática. Correto. Então, assim, vamos tentar deslindar isso aqui. No manual de megapensenes trivocabulários, o Sovaldo coloca um megapensenes, que é justamente essa definição. Ele coloca jurispensene, 2 pontos, autocrítica mental somática. Então, o que é que ele quis dizer? É que quanto mais a gente desenvolve a nossa autocrítica, que é uma postura primordial e essencial, nós vamos amadurecer o nosso discernimento, nós vamos ter uma condição de uns códigos íntimos, pessoais, muito mais assentados,
muito mais coerentes com a nossa manifestação, com a nossa realidade, com o nosso momento. Então, o juris pensens é como se fosse assim, as leis ou as normas, as regras que nós criamos a partir da nossa autocrítica. Então, nós não deixamos contingenciamentos interconscienciais a ser resolvidos. Se há alguma dúvida, se há alguma questão, se há algum conflito íntimo, se há algum processo que exige reciclagem interconsciencial, o primeiro ponto, a primeira postura é a autocrítica mental somática, que vai gerar os juris pensens, que são justamente a base das nossas manifestações, as nossas convicções íntimas, os nossos, vamos dizer assim, as nossas leis, né, em relação à cosmoética, em relação a esses aspectos maiores. Ao professor verbetógrafo, em Fatologia, página 26, sexta linha. Favor expandir sobre o revivalismo atual sendo a fuga do autoenfrentamento e o humanocentrismo renascentista, enquanto postura revivalista. Perfeito. Então, olha só, o revivalismo é aquele desejo ou gosto de reviver aspectos do passado, né? Então, o que é que a gente observa nessa mimese social atual que se observa-se nas mídias, nas fatologias que surgem, né, no decorrer das nossas observações? É que chega um ponto em que a sociedade satura-se tanto de certos aspectos vivenciados que acabam recorrendo a soluções do passado, a práticas do passado, a atitudes do passado. Então, o revivalismo é uma corrente que tem esse desejo de voltar ao passado. Mas que o passado era o melhor, que naquela época, que tudo era melhor, agora, comparado com hoje está pior do que ontem. Então, é uma condição assim que exige a reciclagem, exige uma condição de autoenfrentamento. Então, quando a pessoa busca alguma solução revivalista, ela está fugindo do próprio autoenfrentamento. Por quê? Porque é no autoenfrentamento que ela vai buscar criatividade, os recursos de autossuperação e trazer algo novo, né? Então, o novo ele surge justamente desse aspecto da pessoa enfrentar a si mesma, né? E não buscar soluções que já estão ultrapassadas, né? São repetições, são automimeses existenciais dispensáveis, né? Então, é isso que a gente vê muito. E falando do humanocentrismo, um autor, que é o Marcelo Gleisi, que ele é cosmólogo, né? Ele estuda o cosmos. Ele escreveu um livro, Criação Imperfeita, Cosmo, Vida e Código Oculto da Natureza, né? Esse autor, uns anos atrás, ele participou ou protagonizou uns programas sobre o cosmos, né? Numa rede de grande audiência, aí no programa de grande audiência na TV. Então, o que é que ele coloca nesse livro? Ele coloca que, no passado, o homem sempre buscou a condição religiosa, a condição divina, como algo assim a ser buscado, né? Tipo homem, a semelhança de Deus e tudo mais, e sempre fugiu da problemática dele, a realidade do homem, né? Então, quando ele fala esse aspecto assim, ele conclui o livro falando que o homem deve esquecer esses aspectos de achar que existe um propósito divino para a vida dele e que ele deve mais se envolver com as problemáticas humanas e resolver isso, e cuidar do planeta, tratar as próximas gerações a partir, né, das soluções da ecologia, da problemática toda da fome do mundo e tudo mais. Então ele vem com essa corrente, né, dizendo que o homem deve voltar-se ao humanocentrismo, né? Até ele fala assim, que alguém pode acusá-lo de ser antropomórfico, né? Teve uma corrente antropocentrista no passado, acho que foi Nicolau Copérnico que iniciou isso, em que ele fala que não, o humanocentrismo dele é diferente. Mas o que a gente coloca, assim, que esse humanocentrismo já foi algo revivido na época da Renascença. Também houve algo muito semelhante, né? Ele não conhece o conscienciocentrismo, né? Pois é. Então é aí que nós colocamos... Tem que mandar para ele um livro, assim, olha, aqui existe conscienciocentrismo. Justamente, mandar o dicionário de neologismos lá para ele. Mas, em suma, o monocentrismo é justamente uma revivência de algo que ocorreu na Renascença, onde o homem eliminou todos os aspectos divinos, da mitificação divina, para tratar da problemática homem, né, da realidade humana e tudo mais. Só que, assim, a gente sabe que
a consciência intrafísica é muito mais do que o corpo, é muito mais do que a vida humana. Então, assim, o conscienciotrismo, né? Conscienciocentrismo cosmoético, digamos assim, hoje a verdade relativa melhor para ser colocada e buscada ser vivenciada. Porque é aí que vai trazer algo novo, né? Vai trazer esse despertamento consciencial melhor para a humanidade, para as pessoas, trazendo algo que não existia antes. É a questão da verdade relativa de ponta, né? Fazer as pessoas perceberem que elas são consciências. E esse conscienciocentrismo não é algo análogo ao egocentrismo, ao umbilicocentrismo, muito pelo contrário. O conscienciocentrismo é trazer a consciência sob medida dela mesma e, ao mesmo tempo, a realidade do cosmos. Então, supera toda essa questão humana, toda essa questão intrafísica, né? Eu estou me lembrando aqui que quando eu li, estou estudando ainda, né? O livro A Casa da Sabedoria, que foi a história lá de Bagdá, com uma casa onde eram filósofos árabes, estudiosos árabes, que eram responsabilizados para traduzir toda a obra que já existia na época. Então, eles traduziram tudo da China, da Grécia, enfim, daquela região toda ali. E nessa época é que surgiu uma filosofia, e isso pelo livro lá diz que é da filosofia árabe, que era exatamente mudar essa postura de viver longe, né, da própria pessoa, a natureza comandando o homem. E foram eles que começaram a trazer essa ideia de que o homem podia modificar também a natureza. Eu acho que isso tem um ganho, mas se você ficar como ele coloca, no humanocentrismo, cai um pouco na intrafisicologia, no materialismo, né? Mas eu acho que esse contraponto, né, entre o teísmo, né, de achar que tudo é Deus, que tudo é a natureza que comanda, que você está submisso às leis de Deus, e esse contraponto com o humanocentrismo aqui também, nesse contraponto, a gente tem a esperança de que eles cheguem, né, que a maioria das pessoas cheguem onde a gente está pensando já nas questões, que é no conscienciocentrismo, né, que tem a consciência. Então, acho que cada um deles, eu acho que, vamos chamar assim, cheirou uma faceta da realidade, mas nunca que eles chegam, né? A ciência convencional tem difícil, a filosofia, a ciência tem dificuldade de chegar na conscienciocentrismo. E é uma questão paradigmática, né, Rosa? Assim, ele é o físico eletronótico, né? Ou seja, ele vê a questão do elétrico, o cosmos enquanto matéria, enquanto energia, só o aspecto físico, né? Não tem o aspecto extrafísico das energias. E por isso, assim, o humanocentrismo renascentista, porque essa questão de voltar-se à problemática humana já houve no Renascimento também, essa quebra, né? Só que agora é outro momento. Eu acho que desse jogo de contraste, assim, eu acho que no final vai chegar no meio, né? Porque você, enquanto consciência, você vive no extrafísico e vive no intrafísico também. Você tem sua responsabilidade extrafísica, mas tem a responsabilidade intrafísica também, né? Então, eu acho que esse jogo aí de fazer lá e cá, essa tendência dualista, né? Acho que um dia vai acabar com todo mundo. Com a gente, acho que a gente está conseguindo um pouco acabar, né? A Conscienciologia veio para isso, né? Para colocar um caminho aí, um terceiro caminho aí. Isso mesmo, quer dizer, o paradigma consciencial, ele vem integrar e superar esses aspectos automiméticos, né? Fazer com que realmente haja uma quebra paradigmática, a pessoa voltasse para si e se vesse como consciência multidimensional, né? Assim, eu estou no corpo, né? Não sou esse corpo, né? Essa condição. Mas tem responsabilidade com ele, né? Sim. Nessa vida humana, nós somos consciência intrafísica com todos as responsabilidades que você falou e os propósitos. Com todo o direito de ser bicho, né? Isso mesmo. Tem que tratar esse bicho. Quer dizer, entre aspas, né? A gente tem que sair desse bicho. Vamos lá. Ao professor Sebastião, Fatologia, página 26, segunda linha. O senhor fala sobre as mudanças e as transformações imperativas. Por favor, pode nos indicar técnicas para detectarmos o que é imperativo mudar? Olha, a gente fala
no detalhismo, alguns aspectos que desencadeiam a atualização evolutiva. Dentro da pesquisa da atualização evolutiva existe a condição da autodeterminação, ou seja, é um processo iniciado pela pessoa, né? Só que as circunstâncias em volta dela sinalizam para essa condição. Então, essas mudanças imperativas é quando a pessoa vê, por exemplo, que parece que nada flui, nada caminha, que aquilo que ela investe não está tendo um resultado almejado, é como se algo estivesse saturando, né, que aquela linha de investimento dela, ou a linha de manifestação dela, não está tendo aquele ganho evolutivo desejado para ela e tudo mais. Então, essa condição imperativa, ela se vê dentro de um momento evolutivo propício para reciclar. Quando ela recicla os seus elementos, novas oportunidades surgem e ocorre um fluxo evolutivo pessoal na qual antes ela não estava tendo condição de vislumbrar por conta que estava enredada naquela manifestação ali, ou automimética, ou dispensável naquele momento. Então, essas mudanças e transformações imperativas, elas, quanto mais cedo você detectar melhor, né? Então, existem técnicas conscienciométricas, existem técnicas de autorreflexão, onde a pessoa ela antecipa o máximo essa condição de não deixar-se a vida lhe encantoar, mas sim você ter sempre uma abertura diante da vida para você escolher as opções e os caminhos a tomar. É uma questão de livre-arbítrio, né? Em que você, quanto mais você utiliza seu livre-arbítrio de forma madura, mais abertura de caminhos você vai ter. Ou seja, quanto mais cosmoético vai ser sua manifestação, mais aberto vai ser a sua evolução. Então, essa relação, essa analogia, fala muito acerca dessas transformações imperativas. Por vezes a pessoa deixa muito trabalho para resolver lá para frente. E chega um momento em que a vida fala, vamos mudar ou não vamos? Então, essa condição é imperativa. Compulsória, né? Compulsória, justamente. Alvebetógrafo, Fatologia, página 26, final da última linha. O senhor coloca falta de teática e verbação para explicar a desatualização evolutiva. Ok. Só completar aqui. Favor elucidar. Além de expandir o tema, pode aclarar a diferença. Gostaria que aclarasse os termos teática e verbação. Eles não são sinônimos? Eles têm relação, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, por exemplo, a teática é quando você estuda algo e coloca em prática. A verbação é aquilo, quando você admite algo nas suas ações. Você fala e faz, né? A verbação, você fala e faz. A teática, você sabe e faz, entende? É uma nuance aí do contexto. Agora, assim, a falta de teática e verbação para explicar a desatualização evolutiva é algo da seguinte maneira. Ao longo da história humana, sempre houveram teorias, as mais avançadas, dentro daqueles momentos evolutivos que surgiram, acerca da evolução da consciência, acerca do destino do homem, acerca de uma melhor manifestação do homem, né? Porém, assim, a falta dessa teática e dessa verbação fizeram com que ficasse apenas na teoria, na filosofia, ou mesmo as informações não eram efetivamente colocadas às claras, tinham todo um aspecto esotérico, místico. Então, assim, mantinham, né, uma desatualização evolutiva, ou seja, as pessoas não eram informadas ou não tinham a condição de colocar em prática aquelas ideias. E já aproveitando aí, a gente pode citar, dentro das performances conscienciais básicas da consciência, existem 3 basilares. Uma é a desatualização evolutiva, que é sinônimo de automimese existencial dispensável, é quando a pessoa está manifestando algo ultrapassado e que precisa de reciclagem. Uma segunda performance consciencial seria a atualização evolutiva, onde ela já busca uma coerência naquilo que ela é com o seu momento evolutivo, ou seja, ela busca coerência naquilo que ela é, o seu nível evolutivo, com as oportunidades do seu momento evolutivo. Ela busca esse aproveitamento dessas oportunidades, é isso que vai trazer a autocoerência para ela. E um terceiro movimento, que está além da atualização evolutiva, seria a aceleração evolutiva. É onde a consciência muito mais lúcida, muito mais desperta, começa a antecipar
as manifestações não presentes no momento evolutivo dela, mas que faz parte do futuro da humanidade. Então, a partir de níveis de extrapolacionismo, ou seja, a partir de níveis de expansão da sua consciência, da cosmoconsciência, ela acessa manifestações e ideias, verdades relativas, muito além do seu momento evolutivo. E isso já fica sendo um parâmetro, um norte para ela desenvolver o fluxo evolutivo dela naquele norte. Então, a aceleração evolutiva vem explicar muito a gênese dessas consciências mais avançadas, Homo sapiens sereníssimos, né? Por que o cara está lá na frente e a gente ainda não chegou lá? Então, essa noção de antecipar as tendências, né, avançadas da humanidade é um propósito também nosso aí. Você está falando de extrapolacionismo ou não? Do extrapolacionismo seria uma forma da gente acessar essas antecipações futuras, né, das nossas manifestações. É como se nós acessássemos um nível evolutivo acima do nosso, mas que nós, dentro do ponto de vista assim, corriqueiro, do dia a dia, ainda não possuímos aquela manifestação plenamente assentada, mas que a gente acessa. Por exemplo, acessar um nível evolutivo acima do seu, né? Então, o desperto que tem um extrapolacionismo do evoluciólogo, por exemplo, entendeu? Ele tem uma vivência, mas ele ainda não é evoluciólogo, mas ele, dentro dessa expansão da sua manifestação, ele consegue acessar. Mas para você ter essa noção, tem que ter um modelo, né? Ou, teoricamente, uma teoria que embase essa condição mais evoluída, ou um modelo, né, para a gente... Né, uma pessoa que não tem noção nenhuma acerca dessas ideias... Claro. Agora, a impressão que me dá é que, por exemplo, para acessar, a diferença que eu vejo para extrapolacionismo é que o extrapolacionismo é uma vivência. E eu acho que o que você está falando pode não ser exatamente uma vivência, pode ser tipo uma dedução, uma indução de alguma coisa mais teórica, como você está falando agora, de um contexto mais teórico. Se a gente for pensar em mental soma, assim, um acesso de ideia avançada pode gerar uma expansão de consciência. Então, assim, a vivência mental somática também é uma ideia, vamos dizer assim. Aí é meio confuso, não, é meio... muito junto, é meio indissociável uma coisa com a outra, né? Indissociável, essa é a palavra. Porque é didático a gente falar disso, mas na prática é isso. Uma inspiração de uma ideia, acessar uma ideia avançada é uma vivência mental somática, entendeu? Agora, eu quero que você entenda esse aspecto assim, são performances conscienciais, vamos dizer assim, de patamares, né? Desatualização, atualização, aceleração evolutiva. Você entende? Então, eu estou falando de atualização evolutiva. Por quê? Porque a média conscienciométrica humana, eu percebo, dentro da análise dessa pesquisa, que a maioria das pessoas estão desatualizadas evolutivamente. Estão manifestando linhas de conhecimento do passado, estão manifestando posturas religiosas muito ainda arraigadas, que prendem, que cerceiam a livre manifestação de pensar, de se expressar delas, entendeu? A questão bélica que permeia toda uma condição mundial, e aí no cotidiano a gente vê pessoas com certas posturas bélicas, entendeu? Então, a desatualização evolutiva por quê? Porque hoje o momento evolutivo ele pede algo mais de integração. Vivemos a época do Estado Mundial. Temos até o professor Jaime, né, Pereira, que lançou, né, os princípios do Estado Mundial. Então, quer dizer, a maioria da população mundial vivendo a desatualização evolutiva, e hoje lança-se um livro sobre os princípios do Estado Mundial cosmoético, quer dizer, algo assim que cria um norte, entendeu? Assim, como chegar nesse Estado Mundial cosmoético, você entende? Então as pessoas têm que se reciclar, as pessoas têm que começar a perceber que momento evolutivo elas estão vivendo. E aí o momento evolutivo, vale colocar uma comparação, não, uma diferenciação. Uma coisa é o momento evolutivo, é muito ligado ao nível evolutivo de cada um. Cada um está vivendo o seu momento evolutivo, assim, dentro do aspecto, assim, os desafios, as oportunidades, os gargalos que tem que passar e tudo mais. O que eu quero colocar é que dentro da ignorância da pessoa, para ela está coerente, sabe? Aquela atuação é coerente para aquela pessoa. E mesmo que, né, você comentou aí, né, da aceleração da história pessoal, a gente vê, né, muitos movimentos, muitas pessoas engajadas, né, no processo da reciclagem e está caminhando.
Só que a tendência nossa, mesmo tendo todo esse conhecimento, acompanhando todo esse processo, a tendência é o processo emocional, a irracionalidade, né, subcerebral, né, por exemplo, da autoproteção, sei lá, da autopreservação, da autoimagem, todo esse processo acaba prejudicando. Então, eu acho que é difícil você conseguir identificar exatamente qual é o seu momento evolutivo, né? E aí também achei interessante, até eu gostaria que você comentasse isso, porque que a gente ainda tem essa tendência, né, de fazer com que, deixar com que o psicossoma fale mais alto, né, e não o processo racional, né, que tudo isso tem lógica, faz sentido, mas racionalmente a gente entende, mas emocionalmente a gente acaba, né, segurando o freio de mão, sabe? Deixando de contribuir, né, inclusive. A gente até falou aqui, certo tom de brincadeira, assim, que a gente não é bicho, né? A gente tem que domar esse bicho. E realmente existe um trinômio aí que eu coloquei, essa questão do bicho-homem-consciência, né? Um crescendo, né? Bicho-homem-consciência. Então, esse aspecto emocional é de bicho ainda. E um dos aspectos que ajudam a gente a fazer um autodiagnóstico, assim, de que a gente está repetindo algumas vidas passadas, esse aspecto da autoimagem mesmo, entendeu? Estar muito preocupado com a autoimagem, passar a condição muito bem, sempre querer sair bem na foto perante os outros, essa condição, entendeu? Mas existem outros aspectos, por exemplo, a questão da priorização do dinheiro, né, como uma coisa assim, se não há nenhuma outra manifestação. A questão do mecanicismo, né? Fazer com que a vida seja de alguma forma tão encaixotada, tão robotizada, que não há mais criatividade, não há mais autodeterminação. A pessoa vai viver na vida dentro de mecanicismo, entendeu? O comodismo também. A pessoa viver numa zona de conforto muito tempo, ou viver numa zona de conforto assim, que não acarreta nenhum desafio evolutivo para ela, faz ela repensar também, assim, o que é que eu estou buscando da minha vida, entendeu? E vários outros aspectos. Existem uns 8 a 9 aspectos que eu não coloquei no verbete, mas que ajudam a autodiagnosticar, a automimese existencial dispensável para a própria pessoa, viu? Mas a questão da autoimagem é uma questão séria. Agora, aquela história, nós somos o meio termo entre a consciência mais lúcida, né, pura, né, a consciência livre, assim, que não tem mais psicossoma, não tem mais emoção, é puro, né, mental soma, e a condição de bicho emocional. Então, a noção que nós colocamos é investir mais nessa questão mental somática, justamente para perceber assim, que essas emoções elas precisam ser dominadas, mas não reprimidas, né? A gente tem que pensar assim, o homem ele tem que lidar com as emoções de forma equilibrada, né? A questão dos sentimentos elevados, começar a ter mais respeito uns com os outros, dentro de uma fraternidade, uma mega fraternidade factível, visível, né? Observada, não algo assim teórico, muito utópica. Mas tudo começa com esse aspecto de dominar as emoções, não deixar se dominar por elas. Eu sei que isso é muito difícil, porque no dia a dia a vida está muito acelerada, existem muitos intercursos de desafios, confrontos, e é difícil manter um equilíbrio emocional. Mas isso, como meta, ajuda-nos a sempre perceber em que momento eu pisei ali no mata-burro, né? Em que momento a minha emoção exacerbou e, opa, o que é que eu posso fazer da próxima vez? Então, a vivência ajuda-nos a ter mais bagagem, traquejo, para lidar com as emoções de forma mais equilibrada. Eu vejo assim que a gente está no caminho, né, de realmente, pelo livre-arbítrio, pela lucidez, né, buscar essa condição de estar aproveitando essas oportunidades de autoenfrentamento, né? Mas ainda acho que a gente deixa chegar na condição de saturação, né? Não sei se poderia dizer que é o determinismo, né? No caso, as circunstâncias atuarem sobre a gente, né? Até você traz um exemplo, o extremo oposto, né? Aqui na exemplologia, a atualização evolutiva primária, que no caso é a compulsória, né? Das conselhos, né? Então, o quanto que enquanto a gente ainda está atuando em subnível, não está contribuindo, né? Aumentando essa condição patológica, né? Ao invés de
ampliar, né, Tem um contribuir remédio. para que o lado positivo, né, Tem um remédio que o professor Waldo sempre fala, que é vergonha na cara. Pois é, AVC, né? Não, É o não VC. Não é o AVC, é o VC. É o VC, não é AVC, é Mas- VC. Vergonha na cara. Sebastião. Mas o que ajuda, só É. dois segundos, mas o que ajuda, assim, por isso que a gente tem uma conviviologia entre nós, porque, assim, as companhias mais lúcidas ajudam-nos a, levantar também a nossa lucidez. Então, a noção de você buscar sempre companhias do grupo evolutivo que estão mais lúcidas, que estão mais assentadas, serenas, isso ajuda a trabalhar as suas emoções também, entendeu? Por isso que a gente é um grupo evolutivo, né? A gente tem que ajudar uns aos outros, né? Quem está mais lúcido, tenta puxar o outro ali para, né, um equilíbrio melhor. Parabéns pelo verbete, está muito bom. Você poderia fazer um comentário do tema atualização evolutiva com a questão da lucidez? Sem a lucidez, poderia haver atualização evolutiva? Então, a lucidez é tudo, né, Conceição? Agora, a atualização evolutiva é um processo assim, o primeiro passo é a autoconscientização. Então, sem lucidez, não há possibilidade de atualização evolutiva, né? É justamente uma tomada de lucidez, ou um aumento da lucidez, que leva a pessoa a se autoconscientizar da sua condição desatualizada, automimética, em que ela se vê incoerente com o momento evolutivo dela, as oportunidades passando à frente e ela sem condição de aproveitar, porque ainda está com o ego do passado, está com a postura, as atitudes do passado. Então, assim, a lucidez é a unidade medida, né, da maturidade consciencial, né? Então, quanto mais lucidez, melhor. É o que você comentou agora, que no caso o grupo, né, ajuda, puxa, né? Então, de que forma o grupo poderia ser mais pontual para que essa consciência pudesse vir a ter a lucidez mais rápido? Como? Olha, assim, quando se fala de grupo, a gente deve pensar assim, o grupo evolutivo, né? Até no dicionário de neologismos, vale a pena a gente estudar, né? Quem quer ter uma atualização evolutiva mais efetiva, vale a pena se atualizar no neologismos aí. Mas assim, o que eu penso é o seguinte, o grupo evolutivo, ele é multidimensional e ele é multiexistencial, ou seja, o nosso grupo evolutivo não é apenas a Cognópolis Fos, né? Então, assim, existe uma gama, as faixas, né, de integrantes do grupo evolutivo que ainda não chegaram. Mas, assim, o que nós podemos falar assim, do grupo evolutivo, assim, que dentro dele existem famílias consanguíneas, que são nossos familiares, existem famílias profissionais, que são nossos companheiros de trabalho, e as famílias evolutivas somos nós, né? Estamos aqui afinizados dentro das verdades relativas da conscienciologia, e isso nos une, né? Então essa é a condição da família evolutiva, dentro do grupo evolutivo maior, que é formado de milhões de pessoas. Então, assim, o que ajudaria, não sei se eu entendo a sua questão, assim, é de começarmos a perceber, assim, que as nossas posturas, elas devem ser mais universalistas, ou seja, perceber que cada um é diferente, cada um está no seu momento evolutivo, mas que quem está mais lúcido procura ajudar como pode. Nem sempre a gente ajuda como quer, mas é como pode. Ou seja, se eu estou mais lúcido hoje, eu busco, né, resgatar as pessoas ali que estão necessitadas de algum esclarecimento, de algum elemento de lucidez. A gente tem que ter um pouco de cuidado para não transmitir a responsabilidade para o grupo evolutivo, né? Claro. Entendeu? Cada um de nós é que é responsável pela sua própria evolução. Se todos fizerem a sua parte, estarão contribuindo com a evolução dos outros. Mas eu penso que o que o grupo tem que fazer para colaborar, o grupo, cada um personagem do grupo tem que procurar evoluir por si. Fica muito abstrato falar de grupo evolutivo, porque ajudar. Senão a gente tem que falar assim, quem do grupo evolutivo, né? Senão a gente transferia no passado para Deus resolver o problema da gente. Depois, agora vai passar para o grupo evolutivo, não dá. Né? É uma faceta, pois é uma faceta. Mas assim, o que ajuda
o grupo evolutivo vai melhorar, é a gente melhorar também. Ou seja, se a gente está mais lúcido, o grupo evolutivo vai estar mais lúcido. Então, quem está mais lúcido, puxa o grupo. Somos nós. A média conscienciométrica ajuda, levanta, entendeu? Quem é o grupo? Nós. Nós somos o grupo. Individualmente, né? Justamente, essa condição. Ok. Só mais uma questão aqui. Na página 27 da fatologia, seria a... Qual linha? A quinta linha, de baixo para cima, e a segunda linha de baixo para cima. Seria a quinta linha, o sobrepairamento cosmoético versus as omissões deficitárias. Você poderia comentar? Pronto. E a consciência patrocinadora de oportunidades para o grupo evolutivo. Uhum. Então, assim, o sobreparamento cosmoético versus as omissões deficitárias. Essa é uma condição dentro da interprisão corpo kármica. Então, por exemplo, as pessoas que estão vivenciando a interprisão corpo kármica devem estudar muito bem esse aspecto do sobreparamento cosmoético e as omissões deficitárias. Por quê? Porque dentro de uma condição mais fechada das interações, das interprisões, a gente tem duas fórmulas básicas para você lidar com isso. É saber sobrepairar e saber fazer concessões inteligentes. Agora, sobrepairar, ele não é omissão, não é ser omisso deficitariamente, ou seja, não é você exercer a omissão deficitária, é você estar envolvido com a situação, é você perceber o limite ali do descaso, a precipitação, né? E ter uma atitude assim de resolução dentro do contexto. Por vezes, assim, aquela pessoa, aquela circunstância, ela, no momento, não está madura para você intervir, ou para você ter uma ação mais efetiva. Então, o melhor caminho é sobrepairar, ou seja, não responder com o mesmo teor energético no contexto ou assediador, ou de interprisão, porque isso acarreta mais amarração dentro do momento ali. Então, saber sobrepairar dentro da condição de interprisão grupo kármica é não exercer a omissão deficitária. Por isso que a gente colocou esse versus omissões deficitárias, entendeu? O sobrepairamento ele tem que ser cosmoético. Ele tem que ser assistencial tanto para você quanto para quem está envolvido. E você não sai omisso dentro da condição. Mas naquele momento, sobrepairar era o melhor. Agora, a consciência patrocinadora de oportunidades para o grupo, né? Então, por exemplo, falando em grupo evolutivo, qual a consciência melhor para essa condição? De ser patrocinadora de oportunidades para o grupo evolutivo. O que é que vocês acham? Para mim, é o evoluciólogo. Por quê? O evoluciólogo é aquela consciência que já amadureceu, que está com o nível de lucidez bem acima do grupo, e que já vê todas as fichas evolutivas de cada um, pessoais de cada um, e sabe muito bem que oportunidades é melhor para determinada consciência. O momento evolutivo dela requer aquele tipo de oportunidade. O momento evolutivo dela requer aquela outra experiência, outro contexto para ser vivenciada, entendeu? Então, a consciência patrocinadora de oportunidades para o grupo evolutivo é aquela consciência mais madura, é aquela consciência que tem visão de conjunto melhor de todos, é uma consciência que... Oi? Acesso evoluciólogo, né? Ou melhor, né? Seja você um evoluciólogo, né? Busque essas ideias avançadas e colocar na prática, né? Se a gente não consegue ser 100% evoluciólogo, vamos ser 10, vamos ser 30, vamos ser 50, não sei qual percentual. Apelar deve ser 70%, não sei, vamos ver. Mas essa condição, assim, de cada um ser um facilitador de oportunidades para o grupo evolutivo. Sebastião, aqui. Queria te perguntar na página 28 da efeitologia, antepenúltima linha, o efeito das experiências pessoais despertando a consciência para a realidade multidimensional. Tá, vamos ver aqui. Tá. Das experiências pessoais despertando a consciência para a realidade multidimensional. Então, a realidade multidimensional, ela é um fato para as consciências mais lúcidas. Agora,
como a gente colocou no início, a vida humana, ela enrola a gente. A tendência é a gente se acomodar ao corpo humano, aos hábitos humanos, e esquecer da multidimensionalidade. Então, a partir do momento que a gente passa por experiências pessoais mais transcendentes, ou que despertem a gente para essa realidade multidimensional, a gente vai começar a ter acesso a essa realidade. Então, é um contraponto, né? Assim como o efeito do restringimento intrafísico acomoda a consciência à vida humana, o efeito das experiências pessoais desperta a consciência para a realidade multidimensional. Então é aquela história, não vamos só ler todos os tratados de conscienciologia ou de ser um erudito da conscienciologia apenas do ponto de vista teórico, mas assim, colocar em prática, passe pelas suas experiências, experimente, tenha realmente conclusões vivenciais dessas realidades. Só assim a multidimensionalidade vai ser um fato para você, entendeu? E aí você vai ter um corpo de conhecimentos teáticos que vão efetivar essa realidade para você. Ela vai sair da mera teoria ou daquela vivência mais simples, né, para uma vivência mais sedimentada na sua prática, na sua vivência, nas suas convicções. Obrigada. Mais uma, da polinomiologia, na penúltima linha e antepenúltima, começa na antepenúltima. Tá. O polinômio cognitivo, cultura, paradigma, percepção, cognição. Correto. Esse polinômio é a dinâmica cognitiva. Teve um artigo em 1996 que eu escrevi para a revista Conscientia. Era Paradigma Consciencial, Considerações a partir de uma dinâmica cognitiva. Então lá a gente coloca esses 4 aspectos como primordiais para o desenvolvimento da autocognição. Então o centro é o paradigma, né? O paradigma pessoal é tudo. Ele norteia a nossa forma de perceber, norteia as nossas reações, norteia as nossas atitudes, tudo. Ele é um pressuposto, vem antes de qualquer manifestação. E ele é construído ao longo da nossa vida e múltiplas vidas. Então, o paradigma pessoal, ele ele é formado pelas nossas crenças, nossos valores, nossas convicções, nossos pressupostos. Então, na vida humana, quando nós ressomamos uma estrutura modeladora maior de paradigmas que existe é a cultura, né? Então assim, você nasce e a cultura dominante ali daquele momento vai formatar o seu modo de perceber a sua realidade. Então assim, a cultura brasileira, a cultura chinesa, a cultura africana, então as pessoas ressomam nesses locais e a cultura formata a forma delas perceberem a realidade. Então é um quadrinômio, né, na verdade, onde a percepção ela é fundamental para você assimilar a sua cultura, né, durante o seu nascimento, desenvolvimento, e o seu paradigma é formado a partir disso, e a cognição é um processo de aquisição de conhecimento. Então é um complexo, né, cognitivo, em que ao longo da vida você vai acessando novas experiências, novas informações, e esse complexo cognitivo ele vai se ampliando. Então, a partir do momento que você acessa uma vivência multidimensional, o seu paradigma, que, entre aspas, antes era intrafísico ou só tinha essa visão materialista, ele é ampliado, né? Então, a neo-ideia, né, ela traz justamente uma ampliação desse paradigma e uma ampliação da sua realidade. Então, o propósito todo da conscienciologia é fazer com que os nossos paradigmas pessoais eles sejam o mais próximo possível iguais ao paradigma consciencial, ou seja, você é um ser multiexistencial, holossomático, que tem uma realidade muito mais ampla, holobiográfica, né? A cultura que você nasceu é uma cultura específica dessa vida, mas você já é uma pessoa para-aculturada, né? Antes da vida humana, na intermissão, no seu período intermissivo. Então, as suas ideias inatas superam isso. A sua paragenética, ao longo da evolução, tende a engolfar ou engolir toda essa parte da assimilação cultural, a questão somática. Então, o enriquecimento da paragenética é algo assim fundamental na nossa evolução. Ao longo do tempo, a genética e a mesologia, que faz parte da cultura e tudo mais, elas vão ser neutralizadas pela nossa paragenética mais evoluída. E é isso que se verifica nas consciências mais avançadas, né? Onde elas conseguem neutralizar isso. Olá. Muito obrigada. Sebastião, Vivian.
Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. E eu queria que você falasse lá na Fatologia, na página 27, a síntese evolutiva pessoal. Eu queria que você comentasse a respeito de técnicas para a gente auferir, né? Porque é difícil fazer síntese, né? Correto. Então, fazer a síntese evolutiva pessoal é como se a gente tivesse o tempo todo em contato com o evoluciólogo e aí, né? E aí me veio a ideia de pensar em laboratórios, né? Não só os que estão listados aqui, mas me veio a ideia do laboratório de retrocognição, né? Se a gente vai pensar numa síntese evolutiva, a gente tem que fazer comparativos das vidas passadas com a vida atual, né? E, obviamente, planejar vidas futuras, né? Esse processo das recins, né? Que a gente se propõe a fazer. O que é que você pode sugerir a respeito disso em termos de técnica? Eu sei que você colocou a técnica de 5 horas, né? Essas técnicas ajudam a você se centrar e aprofundar essas ideias, né? Então, assim, a síntese evolutiva pessoal é um processo assim que você amadurece tudo que você sabe, tudo que você vivenciou, tudo no momento evolutivo. O que é que sobra? Tipo assim, se você for definir em rápidas palavras, numa fórmula matemática, né? Qual a síntese evolutiva pessoal? Então, assim, a minha, eu já cheguei na conclusão seguinte, que para evoluir, a gente tem que usar, ou aplicar o nosso livre-arbítrio dentro de uma visão de conjunto cosmoética. Isso é muito simples, né? Qualquer pessoa faz, né? Mas é uma síntese. Só que é uma síntese assim, e dentro das verdades relativas de ponto da conscienciologia, as verdades são muito simples de serem compreendidas. Agora, para serem executadas na prática, exige justamente suor, exige muita reflexão e tudo mais. Então, assim, o que eu posso sugerir é esse momento mesmo de sentar você com você mesmo e perceber todo o que você já estudou, já pesquisou, já conseguiu acumular em termos de vivência, experiências, os encontros de destino, as companhias, né? Toda a sua vivência de voluntariado, as tertúlias conscienciológicas, todos os cursos que já se fez, as itinerâncias que já realizou, as viagens. Então, fazer esse aparato geral, né, esse levantamento geral, essa auditoria íntima e pensar assim, se hoje eu dessomar, assim, qual é a síntese evolutiva pessoal, assim, que eu vou levar para a minha consciência e que isso vai servir de bússola em qualquer dimensão, entendeu? Algo assim que vai me trazer uma convicção, né, íntima de que aquilo é a síntese, né, de tudo que eu já vivi, já consegui refletir acerca. Na dúvida, se você não sabe fazer sua síntese, melhora ela, faz reciclagem, né? Isso, né, tem. E aí a síntese vai ser boa, mesmo se você não não souber. Síntese, é bom dizer o seguinte, as sínteses, elas são... A síntese é você, é o que você é, né? Você pode não saber descrever, assim, fazer um verso bonitinho e tal, mas é você. Se fizer bastante reciclagem, a sua síntese vai ser linda. Né? E é isso que importa. E sempre ligado ao momento evolutivo pessoal, né? As sínteses, elas evoluem. Gente, olha só, eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, que a gente está com bastante perguntas aqui, depois a gente volta para vocês, pode ser? Então, assim, ao verbetógrafo, para a fatologia, página 27, sexta linha, de baixo para cima, pode nos explanar sobre a realidade enquanto criação energética da consciência? É para a fatologia, né? Para a fatologia... Nós já falamos, né? Já falou? Já falamos um pouco. Mas faz uma síntese, falando em síntese. A síntese. Então, a síntese básica é o seguinte, a manifestação prática da consciência são os pensenes, né? Então, assim, toda a nossa realidade é criada a partir das nossas manifestações energéticas. Estejamos lúcidos ou não. Quanto mais lúcidos, melhor, porque a gente vai criar uma realidade muito mais condizente daquilo que a gente está planejando, querendo, intencionando. Quanto mais inconsciente, é passível de você ser vítima dessa realidade, porque você vai estar aplicando energia de forma sem perceber as consequências. Então, basicamente é isso. A consciência e a energia são a realidade do cosmos, né? E a manifestação prática da consciência é energia, né? Ao professor Sebastião, Principiologia, página 27, terceira linha. Gostaria que elucidasse sobre o princípio da oportunidade evolutiva. Então, esse princípio fala a favor
justamente da quarta fase da atualização evolutiva, que é da autocoerência. Ou seja, a pessoa falar para si mesma que não tem oportunidade de nada, que falta oportunidade para ela, algo de errado está acontecendo. Porque hoje o que se passa é que oportunidades estão pipocando em tudo quanto é canto. Então, o princípio básico de que as oportunidades evolutivas elas estão em toda parte. Requer o quê? A pessoa perceber qual é que é mais adequada para si naquele seu momento evolutivo, né? Então, o princípio, ou seja, para evoluir, a gente requer de oportunidades de desenvolvimento e que pode ser uma gama infinita de elementos. O que são as oportunidades? São aqueles que nos impulsionam a nossa evolução, né? Pode ser uma ideia, pode ser um curso, pode ser uma pessoa, pode ser uma série de elementos assim, que dentro do momento evolutivo a pessoa vai decidir e perceber qual o melhor ali para ela. Mas é um princípio, existe e é omnipresente. Alverbetógrafo, Sindromologia, página 29. Último item, pode explicar e exemplificar a síndrome do narcisismo grupal? Vamos lá. Síndrome do narcisismo grupal. Isso. Então tá. Ela quer que você explique e exemplifique. Exemplifique. Então vamos, numa saraivada só, vamos lá. Seguinte, as religiões de modo geral, elas caem nesse fascínio de grupo. Por quê? Hoje em dia, se percebe que cada religião tende a trazer, ou tende a invocar a verdade absoluta melhor para si. Então, o que é que acaba? Acaba que aquele grupo entra no narcisismo, achar que estão com a verdade melhor e por isso requer a questão de difundir essa verdade, doutrinando, catequizando e fazendo todo, né, a questão mesmo de expandir. Então, o problema básico das religiões é essa síndrome, a síndrome do narcisismo grupal, porque eles se pautam em verdades absolutas dogmáticas e acabam querendo que outras pessoas aceitem de forma impositiva essas verdades, né? Então, assim, o misticismo, o esoterismo, toda a história, né, das linhas de conhecimento humano do passado caíram nesse mata-burro, né, de querer um conhecimento que fosse a definição, né, de conhecimento é a verdade absoluta e que essa verdade todo mundo tem que saber, todo mundo tem que vivenciar e não é assim. Alverbetógrafo, na etiologia, página 30. Qual de todos os itens, nas suas pesquisas, o senhor encontrou que mais ocorre? Ok, vamos ver. Como nós falamos, a condição da média consciência médica humana atual é de desatualização evolutiva, né? Assim, por isso que esse verbete, esse tema, é justamente para trazer essa necessidade da reciclagem e da coerência nesse atual momento evolutivo da humanidade. Então, assim, o item 6, o ponto de autossaturação das automimeses dispensáveis, é muito comum em virtude de quê? Porque as pessoas tendem a esperar que as outras pessoas mudem, que o mundo mude, mas ela quer permanecer a mesma como está, né? Então chega um ponto em que realmente as outras pessoas mudam, o mundo muda e ela acaba ficando. Então a necessidade de ela mudar também. Ela perde o bonde, né? Acaba perdendo o bonde. Perde as companhias, perde as oportunidades evolutivas naquele momento. Então, assim, dentro das pesquisas que eu vejo é que o item 6 é o que ocorre mais. Agora, se a gente for ver aqui, ó, o item 1, a questão da autoavaliação, é muito comum das consciências mais lúcidas, né? Ou seja, elas próprias, pelo esforço próprio, pela sua autodeterminação própria, faz a autoconsciência ou metrologia e define ali o seu momento, as suas reciclagens que tem que fazer e tudo mais, né? Fazendo um contraponto do item 6 e do item 1, né? Pode? Tudo bem? Posso continuar? Pode. Na fatologia, página 26, quarta linha, poderia ampliar a respeito da quebra do determinismo automimético pelo livre-arbítrio e vontade pessoais presentes na autodeterminação evolutiva? Então, quando a gente fala assim, o determinismo automimético, a gente está falando do passado, né? Então, assim, a automimese é o determinismo do passado.
é algo em que se repete ad infinitum, em que, enquanto não ocorrer alguma nova vivência, alguma nova ideia, algo que quebre esse determinismo, a pessoa vai repetir indefinidamente. Então, o que é que quebra esse determinismo? É justamente o livre-arbítrio e a vontade pessoal presente na autodeterminação. Porque a autodeterminação é algo que ocorre quando a consciência se desperta e, no presente, ela rompe com o passado. No Homo sapiens pacíficos, o professor Valdo coloca uma técnica da autodeterminação. Vale a pena ler esse tópico, né? Técnica da autodeterminação. Ou técnica do autodeterminismo, melhor dizendo, né? Técnica do autodeterminismo, que fala a favor disso, ou seja, a pessoa, ela traz para si a responsabilidade de mudar, né? Então, assim, o primeiro poder dela é a vontade, né? A autodeterminação pressupõe a vontade férrea, a condição dela parar de ser movida pelo meio, né? Ser heterodeterminada, ou por outras pessoas, mas assim, ela define o que é o melhor para ela define a planificação proexológica, evoluciológica dela, e ela toma as providências ali para alcançar, dentro das programações, dentro do esforço pessoal dela, né? Agora, podem, voltando para vocês aqui agora. Sebastião, por favor, você poderia falar um pouquinho sobre suas experiências da fatologia, página 27, na 7ª linha, sobre o estado pré-decisório, e também na parafatologia, na 6ª linha, o anacronismo paracronológico, das consciências ressumadas e das consciências transmigradas. Por favor. Caracterizando a desatualização evolutiva extrema. Ok. Então, assim, o estado pré-decisório. Antes da pessoa decidir, ela entra nesse estado pré-decisório. O que é? Normalmente, as max-decisões, ou as decisões que vão realmente ter uma repercussão estrutural grande na sua vida, elas decorrem de um estado pré-decisório. Antes de você tomar a decisão, existe aquele amadurecimento, aquela gestação, aquela câmara de reflexão na qual você passa por uma série de tensões íntimas, de dúvidas, de incertezas, e ao mesmo tempo de assentamento daquilo que você quer, daquilo que você espera, tá? Então, muitos chamam de o gargalo evolutivo, a encruzilhada, o ponto de virada, né? Então, esse estado pré-decisório, ele é um estado anterior àquela decisão maior, àquela decisão evolutiva, aquela decisão que, no caso aqui da pesquisa, é a decisão de fazer a reciclagem interconsciencial e buscar mais coerência com o seu momento evolutivo, com as oportunidades presentes no seu momento evolutivo, né? Isso aqui me lembra muito, assim, comigo e várias pessoas que vieram para Foz há quantos anos atrás? 95, uns 20 anos atrás, em que muitos relataram essa condição. Antes de vir, passaram por um momento assim de decisão, de angústia, de dúvida e tal. E no momento de decidir, parece que abriu uma avenida iluminada e parece que tudo fluiu, entendeu? Mas enquanto você não decide, existe esse momento de elaboração íntima, de amadurecimento. É o estado pré-decisório. Qualquer grande decisão vai passar por esse estado. E agora, o anacronismo, né? Paracronológico das consciências somadas, das consciências transmigradas, caracterizando a desatualização evolutiva extrema. No início eu falei de uma experiência que eu tive num curso de campo em que houveram algumas consciências transmigradas, né? Então, assim, esse é o extremo da desatualização evolutiva, né? Então, assim, em dado momento, aquelas consciências precisaram sair do planeta Terra para ir para um outro planeta compatível com o seu nível evolutivo. Por quê? Porque as oportunidades aqui do planeta já não eram mais compatíveis com o seu desenvolvimento consciencial. Então, assim, é um extremismo tremendo de desatualização evolutiva, né? E o anacronismo fala a favor de quê? Que elas ficaram presas a um momento evolutivo passado, muito passado. Às vezes de séculos, às vezes de milênios, né? Em que perderam o bonde, perderam o momento atual, evolutivo, né? Por isso que é o anacronismo paracronológico, ou seja, elas
vivem no extrafísico ainda, com a mentalidade ainda, com as vestimentas ainda, com os hábitos lá dos séculos e séculos atrás, e que perde o link com o momento evolutivo atual. E chega um momento que o gap fica tão grande que o planeta mais não comporta as suas manifestações patológicas, desvirtuadas, né? Então necessita de um outro ambiente compatível com aquela condição evolutiva, com o nível evolutivo delas, né? Ok, obrigada. Sebastião, aqui na página 29, em exemplologia, você pode ampliar mais o primeiro exemplo? Qual que é o tópico? Exemplologia, primeiro item, atualização evolutiva primária. Exemplologia, lá no final tá. da página. Exemplologia, né? Exemplologia. A da consumada, aproveitando a oportunidade promovida pelos evoluciólogos seranóis na Helbex. Então, pronto. Essa condição aqui é da Consel que ressomou, né? Não é a Consel que foi transmigrada. Então, nessa condição, ela está no limítrofe, ou seja, ela, dentro da reorganização, que é um processo, né, de aliviamento das comunidades extrafísicas trevosas, justamente melhora o ambiente terrestre pela limpeza desses ambientes extrafísicos, né? E que também são indutoras, né, das atualizações evolutivas, porque sem esses ambientes baratrosféricos pesados, as pessoas vão ter condições de refletir melhor, de ter uma lucidez melhor, para decidir sobre a sua própria vida. Mas então essa consciência ressomada, ela tem a oportunidade de ressomar, e dentro dessa ressoma, dentro da sua patologia ali, ela ainda tem a condição de aproveitar as oportunidades oferecidas nessa dimensão humana, entendeu? Então é o caso lá que ela nasce numa família que ela não vai ter problemas financeiros, ela vai ter uma boa educação, né? Então ela vai ter todo um aporte existencial que vai vaciná-la contra as suas parapatologias, né? Ou bélicas, ou de autodestruição, depende da consréu, né? Tem que fazer a conscienciometria ali específica de cada um para ver, mas o que se verifica é isso, assim, que a consréu ressomada, ela aproveitando a oportunidade dada pela Helbex, ela consegue evoluir junto com a gente, junto com os habitantes, junto com as consciências que evoluem aqui juntas no planeta Terra. Era mais ou menos isso? Isso. Agora, na página 31, após a tabela, você tem 3 itens. Você pode comentar o item autodeterminação? Da tabelologia? Não, após a tabela, você tem 3 entradas, né? Tá. Então, o item autodeterminação. Então, isso, perfeito. Então, assim, ó, aqui é a condição de que, na pesquisa da atualização evolutiva, é um processo nascido da consciência com ela mesma, né? Como nós falamos, assim, pode ser desencadeado pela saturação das vivências improdutivas, pode ser desencadeado pelo encontro de destino com a consciência mais lúcida do grupo evolutivo, pela autoavaliação do conscienciograma, entendeu? Mas, no fundo, é uma decisão dela, é a autodeterminação dela, né? Não constitui um movimento assim, em dado momento eu vou acordar e eu vou atualizar a minha evolução, não é espontâneo. Também não é heterodeterminado, ou seja, não existe uma condição de inculcação, não existe uma condição de forçação de barra para a pessoa atualizar evolutivamente. Hoje o que se verifica é assim, a gente, enquanto agentes datários da tarefa de esclarecimento, a gente tem que informar o mais universalista possível, né? Não esconder informação de nada nem de ninguém. E se a pessoa estiver desperta, apta para aproveitar aquela informação, ela aproveita e toma as decisões dela, né? Mas assim, é ela com ela mesma, é um processo de autodeterminação dela, entendeu? Ficou claro? Eu entendi a colocação, eu só queria que você comentasse alguma coisa, que eu vi você falando em vários momentos a questão da consciência lúcida, né? Sim. E aí existe, na verdade, uma escala em relação a essa autolucidez. Então eu te pergunto assim, por exemplo, uma pessoa que seja, uma consciência, por exemplo, até o nível evolutivo dela também está lúcida, tem aquele contextinho, né? Um assediador também está lúcido para o contexto dele. Então eu queria que fizesse essa distinção entre a consciência lúcida e evolutiva e a consciência lúcida que ainda não despertou para a evolução. Agora sim, se a gente pensar nessa condição do assediador lúcido, assim, eu acho que ele não vai pensar em atualização evolutiva, né?
Não sei, mas a gente tem que ver o caso a caso, né? Aqui a consciência lúcida, como nós falamos, é aquela que teve a autoconscientização do seu processo e, em cima dessa conscientização, desencadeou o processo da atualização evolutiva. Porque a atualização evolutiva é composta de 4 fases, né? Primeiro, a autoconscientização. Para isso, a pessoa tem que ter uma tomada de lucidez do seu contexto. Segundo, ela tem que decidir fazer a recim. Terceiro, ela tem que fazer a recim, terceiro, tem que fazer a recim satisfatoriamente. E por último, ela tem que aproveitar as oportunidades do seu momento evolutivo. E aí vai trazer autocoerência. Ela vai vivenciar o seu momento evolutivo nas oportunidades ali do momento que são compatíveis com o seu nível evolutivo, entendeu? Então essa consciência lúcida que nós colocamos aqui é a consciência que desencadeou o processo da atualização evolutiva. É um processo de autodeterminação, entendeu? É nesse intuito aí que nós colocamos consciência lúcida. Ok, obrigada. Professor Sebastião, aqui Fernanda. Eu queria tirar uma dúvida aqui na fatologia, página 26, terceira linha, se você pudesse esclarecer as negativas quanto à realidade consciencial. Ótimo, então. Esse curso que eu falei no início, que eu ministrei durante 6 anos, que a base é esse verbete, e também o projeto de livro que eu estou desenvolvendo, eu distribuí uma folha, né, que eram 25 negativas da realidade consciencial, justamente para mostrar para os alunos assim, que o que a consciência não é. Né? Que assim, a gente fala de consciência, né, a consciência multidimensional, a consciência que evolui em outras dimensões, mas é importante colocar o contraponto. O que é que a consciência não é? Então, eu colocava 25 itens lá, que eu posso citar alguns aqui. Deixa eu ver aquele livro lá. Em que, por exemplo, a consciência não é o corpo físico. É uma negativa da realidade consciencial, entende? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente algumas aqui. A consciência, por exemplo, ela não morre, ela sobrevive à morte do corpo físico. Por exemplo, o cérebro, ela não é originária do funcionamento do cérebro físico. As reações neuroquímicas entre as redes de neurônios não geram consciência, e sim produzem efeitos elétricos decorrentes de sua manifestação. Fecundação, por exemplo. Ela não nasce da fecundação do óvulo com o espermatozoide. A consciência pré-existe aos gametas sexuais, não possuindo, portanto, uma causa biológica. Por aí vai, tem vários tópicos. Por exemplo, a tal da reencarnação. A consciência não reencarna, a consciência não entra na carne. A consciência comanda e vivifica seus corpos de manifestação indiretamente pelas energias. A consciência evolui vida após vida, sobrevivendo à morte dos seus corpos. Então, por aí vai. A consciência não é a memória, não é a inteligência, quer dizer, tudo isso são atributos que ela utiliza para se manifestar, né? Então, são 25 tópicos assim, para a gente entender que a consciência é muito mais ampla e complexa, né? Por exemplo, a consciência não é nem os seus corpos de manifestação, o holossoma, né? Se bem que a consciência livre de mental soma, ela está tão ligada a esse veículo de manifestação que não dá nem para discriminar quem é a consciência e quem é o mental soma. Mas, em suma, isso aí é a locuração que a gente faz no nosso nível, né? Mas ajuda a fazer um contraponto, né? Quem você não é? Você é, mas quem você não é? O que você não é? Ok. Eu só queria fazer uma segunda colocação aqui. Vamos lá. Na página 27, o último item, codigologia. Se você pudesse esclarecer um pouco mais esse o Código Pessoal de Cosmoética, levedando a maturidade consciencial e levedando o universalismo do grupo evolutivo. Correto. Então, olha só. A base da maturidade consciencial é o seu Código Pessoal de Cosmoética. Então, o que é o Código Pessoal de Cosmoética? É aquilo que você já admite sendo o mais avançado das suas manifestações, que respeita o para-direito das consciências, que traz justamente assim, uma serenidade acerca daquilo que você realiza, manifesta, e que não vai trazer nenhuma mata-burro para você, muito pelo contrário. É algo que vai ser um salvo-conduto evolutivo para você. Então, é o seu código que amadurece ao longo de suas vivências, ao longo das suas reflexões, né? É aquilo que você entende da ética cósmica, é aquilo que você já coloca em prática acerca do que você acha que é cosmoética.
Então, assim, o que define a maturidade consciencial é o seu nível de cosmoética. E o nível de cosmoética é o código pessoal de cosmoética seu, pessoal, intransferível, personalíssimo, entendeu? E o segundo, código grupal de cosmoética. Esse aqui, alguém tá desenvolvendo algum código grupal de cosmoética? Tem vários grupos. Vários grupos, né? As ICs, né? De modo geral, né? Cada IC vai desenvolvendo. Então, a tendência é que esse código grupal de cosmoética chegue nesse nível de universalismo do grupo evolutivo. Porque a cosmoética é íncita a posturas universalistas. Ou seja, ela não cerceia ninguém, muito pelo contrário. Ela integra, ela busca justamente a integração das diferenças, né? E um dos tópicos da condição de você aferir a sua atualização efetiva, a atualização evolutiva efetiva, é o seu nível de universalismo. Na tabelologia, a gente coloca como último item, né, universalismo, né, a autointegração das diferenças conscienciais. Ok, obrigada. Vamos lá. Na página 27, para fatologia, você poderia comentar a atualização evolutiva enquanto burilamento da paragenética e a paraverpum da quinta linha de baixo para cima. Certo, já vi. Uhum. Então, assim, como nós falamos, olha, a nossa paragenética é uma estrutura extrafísica em que nós trazemos todas as vivências, todos os nossos conhecimentos de outras vidas, do período intermissivo, e que é o nosso jeito de ser. Assim, quanto mais rica é a nossa paragenética, mais ela transcende a genética dos pais, dos nossos pais, né, do nosso pai, da nossa mãe, mais ela transcende a influência mesológica da nossa cultura, onde a gente nasceu e cresceu. Então, a atualização evolutiva ela vai justamente atingir a condição paragenética dos traços, daquelas atitudes ainda muito ligadas ao passado. Então, no momento que você mexe, no momento que você faz a reciclagem interconsciencial desses traços, melhorando a sua manifestação, buscando coerência com o seu momento evolutivo, a sua paragenética também vai ser burilada, ela vai ser melhorada, ela vai ser enriquecida, né? Existe uma tese conscienciológica que fala a favor de quê? De que todos nós nascemos convalescentes paragenéticos. O que é isso? O convalescente paragenético é todos nós, né, que trazemos algum trauma, alguma fissura, algum dano paragenético para ser elaborado nessa vida, né? Então, normalmente, assim, esses danos paragenéticos, às vezes, é um mau hábito de outra vida que acaba acarretando nessa vida os reflexos, né, desses maus hábitos. A pessoa foi tabagista numa vida anterior, aí nasce com problema de pulmão, algo nesse sentido, né? Mas é um efeito paragenético. Então, essa convalescência paragenética é algo que uns têm mais, outros têm menos, né? Então, aquela tese de que todos nós aqui nessa vida humana vivemos nessa imperfeiçõlândia, ou seja, a gente tem um nível de doença, um nível de uns mais, outros menos, mas assim, a gente precisa lidar com essa condição. Então, esse burilamento da paragenética dentro da atualização evolutiva é nesse contexto, ou seja, a gente mexendo com os nossos atitudes, nossos traços, nossas condições do passado, a nossa paragenética também vai ser melhorada. Então, ela, na próxima vida, vai estar melhor do ponto de vista de manifestação nesse novo soma, em uma próxima vida, né? Não sei se ficou claro, está claro? Agora, a paraverpom é toda a verdade relativa de ponta, oriunda de dimensões extrafísicas mais avançadas, mais evoluídas. Então, todos nós somos parabólicas de acesso a essas paraverpons, né? Em dado momento, quando a gente começa a melhorar a nossa reflexão, quando a gente está no nosso ambiente de trabalho mental somático, né, ou fazendo um curso, ou num laboratório aqui no CIAEC, fazendo aquela imersão, né, estando aberto a novas ideias, a ideias avançadas, evoluídas, a gente está buscando acessar essa paraverpom, né? Um dos grandes amplificadores, né, de paraverpons aqui é o professor Valdo, né? Tanto é que
os livros que ele lançou são todos para Verpons, são verdades relativas e comunexas evoluídas que a gente está buscando ali. Seria também as intuições, seria uma para-Verpon. A intuição extrafísica é um meio de acesso às para-Verpons, né? Mas existem outros parafenômenos, né, que acessam essas condições de para-Verpon. A intuição é um meio, é um dos meios a acesso à para-Verpon, correto. Sebastião, você chegou a analisar, você chegou a comentar agora há pouco a questão do código grupal de cosmoética, né? Mas a atualização evolutiva enquanto um processo grupal, né? Nós temos agora aqui na CCCI, o professor Valdo comentou há 1 ano e meio, mais ou menos, a questão da desperticidade, poder chegar na desperticidade em 3 anos. Isso requer de nós uma atualização evolutiva, porque nós temos que nos atualizar em termos na capacidade individual e a capacidade também que nós temos em grupo de termos vários despertos na própria conscienciologia, né? Como é que você faz uma análise dessa atualização evolutiva grupal, da capacidade de cada um de chegar na desperticidade mais rápido do que a gente imaginava, né? Pois é, eu vi essa tese do professor Valdo assim, e realmente, em 3 anos, né? Antes ele falava de 10, de 20, né? Algo semelhante. Só uma questão, a tese não é do professor Valdo, foi o incógnito. Ah, perfeito. Que falou com ele, sabe quem que é o incógnito, né? Não, é CL. Agora Consciência Livre. Uma amiga que era amigo dele, que ficou um tempo sem contato com ele, quando ele foi procurar pela figura, né? Aí avisaram para ele que tinha virado CL. E aí, um certo dia, numa mini tertúlia, apareceu aqui. E aí o nome que foi dado foi incógnito, né? A questão que eu coloco mais clara é, nós estamos em grupo e existe uma atualização que deve ser feita pelo fato da gente saber que é possível chegar na desperticidade em menos tempo, né? Como é que você vê esse processo? Então, Adélia, a condição assim de que a atualização ela é individual, né? A atualização evolutiva é individual. E a condição de desperticidade, cada um tem que levar no seu contexto pessoal, assim, em que nível de desperticidade você está hoje, né? Em que percentual. Eu sei assim que a desperticidade é algo assim que, queira ou não queira, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser atuante, ela tem que ter uma prática, né? Então, a condição maior é a interação mesmo com o grupo e começar a ser um peão assistencial, começar a ser esse epicentro, ou, digamos assim, na ribalta ou nos bastidores, mas assim, que tem uma atuação, ou na TENEPS, mas que tem uma atuação de assistência dentro do grupo evolutivo, né? Agora, a desperticidade é uma condição assim, que tem que ser levada no seu momento evolutivo. Então, assim, se cada um começar a questionar qual é o meu nível de desperticidade hoje, aqui, agora, já, levando em consideração o meu contexto multidimensional, levando em consideração os meus vínculos conscienciais com o grupo evolutivo, né? Eu ainda tenho irritabilidade com alguém, tipo assim, passa pelo meu pensamento, sei lá, me irritar com alguém, ou eu ainda me propicio a esse tipo de condição. Então, são pontos sutis assim que ajudam a gente a começar a perceber o nível de desperticidade, né? Mas eu vejo assim que a atualização evolutiva ela acaba chegando nisso por vias indiretas, porque o propósito colocado aqui da atualização evolutiva não é chegar à desperticidade, mas o que é que se coloca? Se a desperticidade é uma oportunidade que está aí presente para todos nós e que o companheiro CL do professor Valdo falou que em 3 anos a gente consegue, então, quer dizer, está tudo à mão, né? Em 3 anos. Arregaçar a manga, né? É o autodeterminismo que você estava falando aqui com a técnica do Neida, autodeterminismo, de a pessoa... Interessante porque... Não, e agora não tem mais 3 anos, tem 1 ano e meio só, né? 3 anos era 1 ano atrás, né? 3 anos era há 1 ano e meio atrás. 2 anos agora, o negócio está ficando A não ser para quem hein? ouviu agora, hoje, aí tem 3 anos. Mas para a gente que ouviu 1 ano e meio, tem 1 ano e meio. A questão só é que quebra um paradigma, né? E nos força a fazer essa atualização evolutiva em termos de capacidade de chegar lá. Então, acho muito pertinente o teu tema em relação a essa reciclagem que se está fazendo para chegar na desperticidade o mais rápido possível e poder assistir mais e ter mais competência na interassistência também, né? É uma oportunidade evolutiva ímpar, a desperticidade, né? É um nível evolutivo, né? Acima do pré-serenão comum, né? Então, quer dizer, vale a pena sim.
Ok, obrigado. Professor Sebastião, parafatologia, página 27, final da segunda linha de baixo para cima. Poderia dar algum exemplo sobre o fenômeno da cosmoconsciência e a vivência do fluxo evolutivo do cosmos? Então, assim, a gente fala muito da questão do fluxo evolutivo, da cosmoconsciência, mas toda essa condição mais expandida, né, a gente já ouviu também dizer essa condição de a consciência é o cosmos, né, a consciência é uma realidade do cosmos, né. Só que, assim, a tendência nossa é se fechar em determinado aspecto do nosso mundinho, né, e viver isso como se fosse a realidade máxima ali que a gente tem para desenvolver nossa proex, nossas relações. Mas quando a gente pensa no fenômeno da cosmoconsciência, é de expandir o coronochakra e perceber que a nossa consciência, ela consegue se identificar com o cosmos dentro desse processo. E a vivência do fluxo evolutivo do cosmos só é possível quando há a condição da expansão da consciência pela cosmoconsciência, né? Eu tive uma vivência na adolescência assim, que não chegou a ser a barba, cabelo e bigode dessa cosmoconsciência, mas foi uma expansão de consciência em que alguns elementos, né, dessa vivência me fizeram marcar muito aquele momento ali, e que tem um por mim que foi patrocinado, não foi algo que eu arregacei as mangas para conseguir. Mas, assim, o tempo ficou parado, a lucidez do contexto ficou muito grande, a interação dos aspectos exteriores ficaram tudo integrados, né? Os carros passando, as pessoas, o vento, tudo formou um quadro único, um processo assim muito, muito impactante, né? Então, essa expansão de consciência existe em níveis, né? A cosmoconsciência existe em níveis iniciais, médios e avançados. Agora, para viver o fluxo evolutivo do cosmos, que é o que todos nós buscamos, e que o processo da atualização evolutiva é justamente levar o seu fluxo pessoal evolutivo em consonância com esse fluxo cósmico, porque aí tudo harmoniza, tudo cria realmente uma potencialização, né? É essa expansão da consciência. Então, a gente começa a perceber assim, que o nosso nível de desenvolvimento consciencial, ele ainda precisa ampliar mais, né? Não existe um limite, né? O limite é o cosmos. Então, qual o limite que a gente chegou atualmente, né? Então, começar a trabalhar esses aspectos nos nossos trabalhos energéticos, ou nas dinâmicas, ou nos seus trabalhos pessoais das mobilizações básicas de energias, nas vivências da TENEPS, aonde você está trabalhando energia, começar a perceber assim, que é uma condição sine qua non de acessar esse fluxo evolutivo do cosmos, o fenômeno da cosmoconsciência, nos seus mais variados níveis, entendeu? Polinomiologia, página 28, segunda linha. Poderia detalhar mais sobre o polinômio automimético interiorose, apriorismose, neofobia, decidofobia? Então, um pacote completo, né, para quem quer viver a desatualização evolutiva, né? Então, polinômio automimético. A interiorose é aquele processo da pessoa viver no mundinho. Então, a pessoa que nasce, cresce e dessoma, vivendo na sua localidade, na sua cidade, não consegue ampliar, não consegue ter uma realidade mais ampliada, né? A apriorismose é a condição da pessoa sempre ter um paradigma pessoal muito cristalizado, muito fechado. Ela acessa uma realidade, ou busca vivenciar uma realidade sempre pautada nos seus pressupostos, nos seus preconceitos, naquilo que ela acha. Ela nunca está aberta para reciclar os seus elementos do seu paradigma, as suas crenças, os seus pressupostos. Então, a apriorismose, ela também cerceia, né, a atualização evolutiva, porque a pessoa cristaliza a sua forma de encarar tudo, né? Tudo ela já tem um conceito, tudo ela já tem uma ideia, ela não renova, ela não busca ali uma abertura, né, dentro da sua cognição. A neofobia e a decidofobia estão ligadas, né? As pessoas que não buscam algo novo, que tem receio de renovação, ela não decide, ela busca cair naquela condição da bulomania, não é isso? Justamente. A bulomania, que é uma mania onde a pessoa tem uma indecisão patológica, ela não consegue decidir, a vontade dela é deficiente, né? Ela tem uma doença psiquiátrica no ato de decidir.
Então, é um pacote completo, né? A automimese, normalmente, aí é um outro critério para a gente analisar nossas automimeses, é esses aspectos da interiourose, a priorismose, a neofobia e a decidofobia. A pessoa tem que ser decidofílica, né? A atualização evolutiva pede a pessoa ser decidofílica, né? Ela tem que decidir na hora certa, no momento certo, para não deixar passar as oportunidades ou as novas oportunidades, né? Alverbetógrafo, etiologia, página 30. Poderia explicar melhor sobre o item 3, fracasso? Os repetidos fracassos nos empreendimentos pessoais levando à autorreflexão. Então, esses fracassos diz respeito àquela pessoa que bate na mesma tecla do ponto de vista do seu empreendedorismo pessoal, né? Muitas das vezes é processos automiméticos do passado, em que ela já saturou aquela vivência, aquele empreendimento, e que não ressona, não tem mais força, não tem mais potencialização nesse momento evolutivo dela, nesse momento atual. Então é um ponto para se pensar. Por que determinados empreendimentos, por mais investimentos, por mais planejamento, por mais energia, por mais esforço, sempre dá para trás, né? Então é hora de pensar. Será que não está na hora de reciclar, né? A pessoa reciclar a si mesma e começar a perceber outros empreendimentos, outros meios, né? Outras metas evolutivas, né? Essa é a condição ali, é um indício, indicativo, é um sinal de alerta, né, para a própria pessoa. Na página 28, no finalzinho, Sebastião, a paradoxologia, o primeiro paradoxo. O paradoxo de quanto mais a consciência se individualiza, amadurecendo pelo autoconhecimento teático ao longo da evolução, mais se integra ao cosmos. Você pode ampliar um pouco? Então, essa é a condição que a gente colocou antes, da relação do fenômeno da cosmoconsciência e a vivência do fluxo evolutivo do cosmos. Ou seja, a consciência, quanto mais se individualiza, ou seja, quanto mais se se conhece, né? Sabe dos seus limites, sabe das suas potencialidades, busca desenvolver manifestações avançadas. Quando ela desenvolve mais maturidade dentro da sua condição teática, né? Mas ela se integra ao cosmos, ou seja, o cosmos é a realidade da própria consciência. Então, assim, essa condição de expandir a sua consciência integrando-se ao cosmos é um processo de um amadurecimento da própria consciência. É o caminho, é um norte evolutivo dessa condição. É um paradoxo por quê? Porque quanto mais a consciência intraconsciencializa-se, né, mais ela expande a sua consciência para o cosmos. Então, é esse paradoxo que a gente coloca. Então, invistam, né, na reciclagem interconsciencial, invistam nessa condição da individualização, do conscienciocentrismo, né? Sempre pensando assim, que o conscienciocentrismo é algo que é sempre de expandir a sua consciência, não é algo de fechar-se no seu umbigo. Não é egoísmo, né? Não é egoísmo, esse paradoxo é bom porque explica isso. O conscienciocentrismo, quer dizer, voltar para a própria consciência, ele integra a consciência com o cosmos, justamente. Esse aspecto a gente tem que levar em consideração. Agora, outra pergunta, na questionologia, página 32. A segunda questão aí. Mas tem que ler a primeira para entender a segunda, né? Você identifica os próprios traços conscienciais passíveis de reciclagem intraconsciencial e atualização urgente? Ou ainda vive na condição de antepassado de si mesmo? Queria saber, assim, quais são o que você tem que prestar atenção em você para saber se você está sendo antepassado de você mesmo ou não? Correto. Você tem alguma dica para a gente? Então, bom, na etiologia já dá para começar a perceber alguns aspectos desse sentido, né? Mas, no meu caso, assim, e que eu observei, não em mim, mas em muitos aqui, a questão religiosa e bélica, né? Como é que você percebeu isso? Que você estava repetindo isso, você estava sendo antepassado de si? Assim, dentro da minha história de vida, eu sempre estudei em colégios ou militares ou religiosos. Ou era Nossa Senhora não sei das quantas, ou era General não sei das quantas, entendeu? E eu não era eu que queria. Você não foi militar? Não fui militar. Não fui militar justamente porque o meu pai, ele sempre levava-nos a ver as paradas militares, né? Eu e meu irmão. Meu irmão ainda entrou nessa, mas foi pouco tempo. Mas eu não fui. Devido até ao meu trafar nosológico da visão, né? Desde criança eu tinha uma atração incrível de ser aviador,
né? Então, na época tinha aqueles chavantes, mirages, né? E eu ficava desenhando aquilo ali como, sem nem consequência saber o que era avião de caça, essas coisas todas. Mas vinha aquele sonho, né, de infantil de ser aviador. E essa visão minha fez pensar, bom, eu não vou ser aviador mesmo, vou seguir outro caminho. Então, desde pequenininho já me vacinei para não seguir a linha militar. Mas o antepassado de si mesmo, existe um verbete de neologismo que fala bem esses aspectos assim. A pessoa começa a perceber alguns traços assim do tradicionalismo, né? Ou se ela está conservando alguma coisa ligado ao passado, né? Porque o antepassado de si mesmo é sinônimo de tradicionalismo e conservadorismo, né? Então, é algo que cecia as renovações pessoais. Então, a pessoa está muito ligada a algum idiotismo cultural da sua cultura, né? O centro de tradições ou algum hábito que revela ou posturas, né, de nobres do passado, né, que viveu, ou de algum comandante, ou de algum guerreiro, ou de algum religioso também, existem várias facetas nesse sentido. Então, perceber esses traços, né, do passado, que quase sempre está ligado ao tradicionalismo e ao conservadorismo. Então, isso aí já dá para tirar uma aferição rápida. Obrigadíssima. Nós agradecemos a você a sua apresentação, parabenizamos pelo verbete, pela quantidade de perguntas, né, que teve. Nós agradecemos a todos vocês presentes que movimentaram aqui o nosso debate. Agradecemos também aos teletertulianos que participaram conosco aqui desse debate e passamos então para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 30 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Marta, curso Precocidade Parapsíquica, Everaldo, Acoplamentário Temática, CPC, Vivian e Sandra, segundo sorteio da campanha Editares 2013. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Uma das formas de você fazer a atualização evolutiva é, sem dúvida, acompanhar a Enciclopédia da Conscienciologia, acompanhar as tertúlias diárias, os debates, ter acesso ao Holociclo e Holoteca. E todos esses ambientes otimizados para a evolução são mantidos pelo programa Amigos da Enciclopédia. Então, a gente volta a pedir aos amigos cuja assinatura venceu ao longo de 2013 e muitos ficaram para trás, que voltem a renovar sua amizade conosco, voltem, né, a fazer esse investimento no próprio autorrevezamento multiexistencial. Você entra em contato com o CAEC, você que é de fora, no telefone 45 35 25 26 52, e você que está aqui se dirige à recepção do CAEC e peça para ser amigo da Enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde. Dias 2 e 3 de novembro, que será no próximo final de semana, será ministrado pela professora Carla Juliane o curso Precocidade Parapsíquica, na sede da CIP, lá no Polo Discernimento. Alguns temas que serão abordados: paragenética, retrocognições, marcas de nascença, traços de personalidade, relações grupocármicas, bloqueios na adultidade, métodos e traumas na infância. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Dentro da temática hoje do verbete do nosso amigo Sebastião, atualização evolutiva, eu gostaria de dar um recado que é justamente convidá-lo a todos para aprofundar dentro dessa questão da atualização evolutiva no que diz respeito ao estudo do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética. Então, para aquelas pessoas que já têm o seu CPC ou que têm interesse em aprofundar o estudo do seu código pessoal, nós vamos ter um acoplamentário agora no dia 8, 9 e 10 de novembro. Tá? Então, nesse acoplamentário, que vão ser com o Epicom, a Cristina Aracá aqui comigo, né, nós vamos abordar os seguintes temas: autoparapsiquismo lúcido e código pessoal de cosmoética, acoplamento energético e ortopensenidade, e o crescendo incorruptibilidade, anticonflitividade, anti-imperturbabilidade, autodesassédio e desperticidade.
Então, aquelas pessoas que têm interesse, fica novamente renovado o convite, dia 8, 9 e 10 de novembro. Maiores informações, pode se dirigir à recepção do CAEC. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos, então, aqui com o segundo sorteio da campanha promocional Complete sua Biblioteca da Conscienciologia. Então, o kit, para quem preencheu, para quem comprou, né, livros da Conscienciologia no valor de R$50, ganhou um cupom e, se cadastrou o cupom, está fazendo parte desse sorteio. O kit que vai ser sorteado agora são 2 bibliocantos, uma caixa de caneta pretas, uma caixa de caneta marca-texto, uma caixa porta-objetos do pesquisador, uma lupa, 10 pastas L, um relógio com temperatura, um suporte de livros e uma revista Holotecnologia. Então, vamos ao sorteio. Não, pode pegar. A Vivian vai sortear para nós. Vamos ver quem foi o ganhador aqui. Ou ganhadora, não, ganhador. Gustavo Matheus Raal. Então, vamos repetir aqui. Gustavo Matheus Raal. Depois nós vamos ver de onde que é, qual cidade que ele é. O código é CBC 40586. Vou pegar um agora. Então, vamos ver o próximo ganhador. É uma ganhadora. Laura Jane Lima. Laura Jane Lima, com o código CBC 37565. Então, parabéns aos ganhadores. Nós iremos entrar em contato, nós temos o cadastro de vocês. E agora convidamos, né, para quem ainda não cadastrou o seu e-mail, o seu cupom, que faça, porque ainda tem mais um sorteio no final do mês, em dezembro, né, de mais 2 kits, e o final de tudo, que é o prêmio, o primeiro prêmio, uma imersão mental somática, né, de 7 dias, em uma das cognópolis a escolher, ou Foz do Iguaçu, ou Pedra Azul no Aracê, ou Saquarema. Tá? Então, estão aí todos convidados a participar dessa campanha ainda. Obrigada. O verbete da manhã é Crescendo, Renascimento, Conscienciologia, especialidade, Resinologia, autor, professor Otto Mendonça. Obrigada e boa tarde a todos.